Boa tarde a todos. Sexta-feira, 14 de julho de 2023, estamos iniciando agora mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu sou Ciro Éder, vou estar aqui hoje coordenando a reunião e a gente vai, como de praxe, já de costume, a nossa reunião ela vai ser dividida em 3 blocos. Ao retorno de cada bloco, faremos intervalos de 5 minutos entre cada bloco, e ao retorno de cada bloco, a gente vai abrir espaço aqui para as perguntas, né, dos participantes. Nosso chat já está disponível. E para esse primeiro bloco, a gente vai contar, né, com as apresentações da PRH, com a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica. Então, para começar aqui, eu convido a Bia para trazer aí as novidades aí sobre a previsão meteorológica. Bia, por favor. Obrigada, Ciro. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Eu vou começar a falar dessa semana. Essa semana, no início da semana, no sábado, uma frente fria avançou pela região sul. Depois ficaram áreas de estabilidade atuando na região sul até na quarta-feira. E na quarta-feira, um ciclone extratropical associado a uma nova frente fria avançou pela região sul. Esses 3 sistemas que eu comentei provocaram totais elevados de precipitação em toda a região sul, né, atingindo a bacia do Rio Jacuí, a cascata do Uruguai e também a bacia do Rio Iguaçu. No Jacuí já choveu acima da média histórica para o mês de julho, e no Uruguai e no Iguaçu os totais estão próximos à média histórica. Então, julho vai fechar com anomalia positiva em todas as bacias do sul. Vale a pena comentar também que essa chuva, principalmente no Iguaçu, foi provocada por essas áreas de estabilidade que eu comentei. E essas áreas de estabilidade, elas foram provocadas por uma combinação de sistemas em superfície, nos níveis médios da atmosfera, em torno de 5.000 metros de altura, em níveis altos, a 12.000 metros de altura. E essas áreas de estabilidade, elas são difíceis de serem previstas pelos modelos numéricos de previsão do tempo. Por isso que na semana passada, os modelos indicavam os maiores totais no Jacuí e no Uruguai. E eles subestimaram essa chuva no Iguaçu. Essa chuva arada no Iguaçu não estava sendo esperada pelos modelos. Isso acontece por causa dessas áreas de estabilidade que é difícil a previsão, também é difícil localizar onde vai ocorrer o maior total de precipitação. E a ocorrência desse ciclone extratropical que ocorreu no sul, isso é típico dessa época do ano lá na região sul. Aí, em relação à temperatura máxima, essa semana o ar frio ele ficou mais concentrado na região sul. Essa mancha aqui azul são de temperaturas mais frias, por causa da incursão de ar frio na retaguarda das frentes frias e também por causa da ocorrência de nebulosidade e precipitação ao longo da semana na região sul. Aqui no Sudeste, as temperaturas ficaram mais elevadas do que na semana passada, principalmente aqui no Espírito Santo e em Minas Gerais também. O ar frio ele não avançou até latitudes mais baixas, como ocorreu na semana passada, ocorreu restrito à região sul. E nas demais capitais, do país, as temperaturas ficaram estáveis. Em relação à radiação solar, na região, onde tem as usinas, de geração solar fotovoltaica centralizada, aqui no Nordeste, aqui no Sudeste, a radiação solar dessa semana se manteve estável em relação à semana passada. A gente vê aqui que não há diferença no Nordeste e aqui no Sudeste, em Minas e no estado de São Paulo, no interior. Em relação ao MMGD, a gente vê que na região sul teve impacto, porque essa semana teve menos radiação solar na região sul, por conta da nebulosidade da precipitação que ficou ao longo da semana. É diferente, uma situação diferente observada na semana passada. Teve mais radiação solar, mais predomínio de céu claro. Essa semana esse padrão mudou. Em relação à velocidade do vento, aqui no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, a média da velocidade do vento, os valores são até superiores em relação à semana passada.
Aqui estão com cores mais quentes do que na semana passada. Já no interior do Piauí, no interior da Bahia, os valores diminuíram essa semana. E diminuíram por conta do avanço dessas frentes frias. Uma no início da semana, no sábado para domingo, a velocidade do vento diminuiu na Bahia e no Piauí. E agora, no final de semana, desde ontem, né, que a velocidade do vento também diminuiu nessas regiões. Porque como uma frente fria, quando né, uma frente fria avança aqui pelo litoral do Sudeste, a gente observa que esse sistema de alta pressão que aumenta a intensidade do vento na Bahia, no Piauí, ele se afasta e também enfraquece. E com isso, a velocidade do vento na Bahia e no Piauí diminui. E aí impactando a geração eólica nessas regiões. A gente viu que ontem, hoje, a geração eólica do Nordeste está baixa. E agora a previsão para a semana que vem, a previsão de precipitação na semana que vem, a previsão é de totais de chuva inferiores aos observados essa semana. Passa uma nova frente fria agora domingo pela região sul, mas essa frente fria não provoca chuva nas bacias do sul. A partir de quarta-feira, áreas de estabilidade voltam a atuar na região sul, normalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, e aí provoca essa precipitação prevista para o Jacuí, para a Cascata do Uruguai e do Iguaçu. Então, também são áreas de estabilidade, a gente vai atualizando essa previsão ao longo do dia, e pelos ingredientes que a gente vê, né, na rodada de hoje, de ontem, parece que o ar quente, né, que vem aqui do interior do Paraguai, da Bolívia, que intensificou essa precipitação no Iguaçu essa semana, parece que na semana que vem ela vai ficar mais voltada para dentro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a gente espera, né, os maiores totais no Jacuí e no Uruguai. Mas essa época do ano, na região sul, a gente tem que atualizar essas previsões sempre, né, as rodadas. Então, eu combinando os modelos, né, e removendo viés para o processo de previsão de vazão, a gente tem para essa semana que vem os maiores totais na cascata do Uruguai e também no Jacuí, e uma chuva aí até 20 milímetros no Iguaçu. Na outra semana, a chuva permanece no Uruguai e no Jacuí, mas diminui aqui no Iguaçu. Também a gente vai atualizando também ao longo da semana. Em relação às outras variáveis meteorológicas, as temperaturas extremas, a mínima ela vai estar em declínio em Porto Alegre na semana que vem, já nas demais capitais do país, estabilidade. A gente pinta aqui o estado, porque não tem como pintar o município, porque vai ficar muito pequenininho. A gente acaba pintando o estado, mas esse declínio, né, e essa estabilidade é em relação às capitais. Em relação à temperatura máxima, temperatura estável em todas as capitais brasileiras. Em relação à geração eólica, a gente tem uma previsão de elevação da geração eólica no Nordeste para a semana que vem, porque eu falei, só passa uma frente no início da semana, depois fica a atuação de um sistema de alta pressão aqui no Sudeste, não tem mais avanço de frente, então a gente espera a velocidade do vento maior, principalmente aqui nos parques da Bahia e do Piauí, né, que apresenta mais variabilidade nessa época do ano. Aqui no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, essa época do ano a velocidade do vento é mais estável, tem grande variação. E aí, em relação à geração solar fotovoltaica, é estabilidade nos parques do Sudeste e do Nordeste também. Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e devolvo a palavra para o Ciro. Obrigado, Bia. Ótima apresentação. Vamos para a segunda apresentação aqui do dia, então é a previsão hidrológica, e eu convido agora a Érica. Érica, por favor. Olá, boa tarde. Eu vou dar sequência, então, com a previsão hidrológica. Acho que vocês já estão vendo a tela, né? Então, na previsão de precipitação para as principais bacias do Sudeste, a gente praticamente não tem precipitação ao longo do nosso horizonte, que vai até o dia 28. Tem um pouquinho de chuva, principalmente no Paranapanema, mas muito pequeno. Olhando as zenas do subsistema Sudeste, a gente começa a previsão com 93% da MLT
E a tendência para os próximos dias, nos primeiros dias é de estabilidade, mas depois a gente segue com recessão. A previsão mensal fica em 86% da média, que é o 26º menor do histórico de 93 anos. Na bacia do Rio Grande, a gente tem comportamento parecido, a previsão começa acima, com 98% da média, a previsão mensal fica em 94%, também com comportamento de recessão, e isso corresponde ao 38º menor do histórico. Na bacia do Paranaíba, também temos um comportamento de recessão, começando a previsão com 72%, e a previsão mensal com 71% da média, o 13º menor do histórico. A bacia do Paranapanema, a gente começa com uma tendência nos últimos dias de uma ascensão significativa. A previsão começou com 104%, mas a tendência para os dias seguintes é de recessão. Aí a previsão mensal fica com 72%, o 38º menor do histórico. A bacia do Rio Paraná tem um comportamento parecido também, mas com uma ascensão menos significativa. A previsão começou com 102% e a gente continua com essa elevação até o final dessa semana operativa, depois a gente segue com recessão. E a previsão mensal para julho é de 94% da média, o 44º menor do histórico. Nas bacias do subsistema sul, Iguaçu, Uruguai, a gente tem chuva a partir do dia 18 de julho, com maiores volumes nos dias 19 e 20, principalmente no Uruguai, no dia 20, chegando a um pouco mais de 10 milímetros. No subsistema sul, então, a gente começa a previsão com 355% da média, numa ascensão bem significativa. A gente continua com essa elevação até o final da semana operativa e depois a gente tem uma recessão também forte. A previsão mensal para julho fica em 177% da média, o 18º maior do histórico. A bacia do Rio Iguaçu, então, tem um comportamento muito parecido com o subsistema. A previsão inicial foi de 302% da média, a gente segue com essa ascensão até o final dessa semana operativa e depois segue com uma recessão mais forte. A previsão mensal fica em 154% da média, o 18º maior do histórico. A bacia do Rio Uruguai está ainda maior do que a média em relação à MLT, 440% da média, também um comportamento parecido, de seguir com essa ascensão até o final da semana operativa e depois a tendência de recessão. A previsão mensal fica em 213% da média, o 8º maior do histórico. Nas bacias do São Francisco e do Tocantins, a gente praticamente não tem chuva ao longo do horizonte. No subsistema Nordeste, a gente começou a previsão com 55% da MLT e a tendência é de recessão nos próximos dias. Tem até uma estabilidade no meio da próxima semana operativa, mas a tendência é de recessão. A previsão mensal é de 50% da média, o 7º menor do histórico. Aqui a gente tem o acompanhamento dos postos do Médio São Francisco. A gente percebe um aumento dos postos mais de montante a partir do início de julho, a partir do dia 5, e a gente vê esse aumento se propagando nos postos mais a jusante, mas em Sobradinho a gente não percebe ainda nenhuma alteração. Olhando a bacia do Rio São Francisco, então o comportamento é muito parecido com o do subsistema Nordeste. A previsão começou com 55% da MLT, a previsão mensal fica em 49%, 7º menor do histórico. No subsistema Norte, a gente começou com 81% da MLT e a gente também segue com recessão. A previsão mensal fica em 76% da média, o 15º menor do histórico. Na bacia do Rio Tocantins, a gente começou com 69% da MLT e segue o mesmo comportamento de recessão. A previsão mensal fica com 66%, o 7º menor do histórico. Olhando espacialmente a previsão das bacias que a gente tem modeladas, a gente tem destaque para o sul. Praticamente todas as bacias do sul, o Uruguai, Iguaçu e o Jacuí, ficaram com previsão acima da média, bem acima, como a gente já mostrou. E boa parte das bacias do norte e do nordeste ficaram abaixo. Nessa região sudeste, a gente ficou com a grande parte das bacias dentro da média, então a calha principal do Paraná,
o Grande, Paranapanema, ficaram próximos da média. Paranapanema ficou abaixo, né? O Tietê e Paraíba do Sul ficou mais próximos da média. Olhando a previsão mensal, a cada revisão, a gente consegue ver que no Sudeste a previsão de hoje ficou como a do PMO, bem próxima, 86%, e o 26º menor do histórico. Já no Sul, a gente teve um aumento bem significativo em relação à previsão do PMO e a primeira revisão. A gente está com 177%, o 12º maior. No Nordeste, a gente também teve alguma variação. No PMO, a gente estava vendo 55%, agora estamos enxergando 50%, o 7º menor do histórico. No Norte, a previsão inicial foi 80%, a gente teve uma diminuição, agora a gente está com 76%, o 15º menor do histórico, para a previsão mensal. Olhando julho e agosto, semana a semana em julho e os cenários para o mês de agosto, no Sudeste, a gente não percebe uma variação tão significativa para o mês de julho, né, como eu comentei agora, e para o mês de agosto, a média dos cenários fica em 88%, com o menor com 65% e o maior 135% da média. No Sul, a gente já percebe essa elevação na semana 3, e aí isso impacta as semanas seguintes. Para o mês de agosto, a média dos cenários fica com 129% da média, o menor 37% e o maior 404% da média, bem aberto. No Nordeste, a gente já tem essa diminuição aqui na terceira semana, e aí nos cenários seguintes a gente segue abaixo das previsões anteriores. Para o mês de agosto, a média fica com 56%, com o menor cenário em 45% e maior 70%. No Norte, a previsão também está um pouco abaixo das que foram feitas nas revisões anteriores. E aí, no mês de agosto, a média dos cenários fica com 76%, variando entre 58% e 98%. Olhando a evolução do armazenamento, a gente percebe uma tendência de diminuição da energia armazenada, principalmente no Nordeste e no Norte. O Sudeste também, mas com uma diminuição menos significativa, e a gente enxerga também um aumento no Sul, que está com 90,59%. Olhando alguns reservatórios mais significativos do SIM, os reservatórios de Furnas e Itumbiara estão próximos de 98%, e eles seguem relativamente estáveis, com uma tendência de diminuição. Todos eles têm uma tendência de diminuição nos últimos dias, com exceção de Nova Ponte e Embarcação. E Três Marias, Três Marias está com 89,8%, próximo de 90%, com uma tendência mais acentuada de diminuição. Serra da Mesa, 82%, e Nova Ponte e Embarcação, próximo de 78%. E é isso, eu passo a palavra. Obrigado, Érica. Então, agora para a nossa última apresentação do primeiro bloco, né, Operação Hidráulica. Eu convido aqui o Paulo Vitor. PV, por favor, a palavra está contigo. Muito obrigado, Ciro. Boa tarde a todos. Vou fazer então uma brevíssima apresentação hoje aqui sobre a questão da operação hidráulica. Quero apenas então chamar a atenção aqui para nossa agenda, nossas salas de crise e acompanhamento coordenadas pela Ana, com participação do NS, onde desde o nosso último encontro aqui na reunião semanal da programação não tivemos novas salas. Então, destaco aqui que a nossa próxima sala do Paranapanema acontecerá no dia 25 de julho, São Francisco apenas no mês que vem, no dia 1º, da região sul acontece na semana que vem, no dia 19, e da Bacia do Rio Tocantins no dia 25 de julho. Então, a partir dessas datas, dessas salas, traremos então aqui as novidades o quanto antes para todos vocês. E é apenas isso, Ciro. Com isso eu lhe retorno a palavra e fico à disposição aí para eventuais questionamentos. Tá ótimo, muito obrigado, PV. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco das apresentações. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e retornaremos em breve. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Retornando agora, então, para o segundo bloco da nossa reunião semanal da programação da operação.
Nesse bloco aí a gente vai ter as apresentações da gerência da carga, da PEC, e depois ali com a pessoal da programação mensal. Então, para começar com a previsão de carga para programação diária e o acompanhamento diário semanal, eu convido o Danilo aqui. Por favor, Danilo. Boa tarde, Ciro. Boa Boa tarde a tarde. todos. Só compartilhar. Pronto, já estamos vendo, Danilo. Pois bem. Começando aqui mais uma apresentação da previsão de carga para a programação diária da operação. Vamos começar aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Essa semana no Sudeste nós tivemos aí a elevação de temperatura, né, que causou também uma elevação considerável da carga. Ah, essa elevação de temperatura muito ocasionada aí por conta da pré-frontal. Nós temos aí previsão de chegada de uma frente fria, então a carga seguiu esse comportamento. Ao longo da semana, a previsão ficou muito bem ajustada aos valores verificados. Nós tivemos 0,99% de desvio médio no PDP. O pré-carga D100 veio com 2,02%. O PDP teve 96% dos desvios abaixo de 3%. E o pré-carga D100, 78%. No sul, mesma situação, a carga subiu aí até a chegada do ciclone é, lá na região ontem, né? A carga caiu bastante no final do dia, nessa final de semana. Nós reduzimos a previsão para o dia 13, só que a carga acabou caindo ainda mais do que o esperado. No entanto, para termos de sul, onde a carga varia bastante, a previsão também ficou bem ajustada ao longo da semana. Nós tivemos 2,82% de desvio médio no PDP, pré-carga D100 com 3,25%, PDP com 64% dos desvios abaixo de 3% e o pré-carga D100 com 50%. No Nordeste, nós tivemos aí uma semana bem estável, a carga não variou de forma considerável. Nós tivemos aí um bom resultado também no subsistema, 1,51% de desvio médio no PDP, pré-carga D100 com 2,05%, PDP com 87% dos desvios abaixo de 3% e o pré-carga D100 com 75%. E por fim o Norte, também uma carga menor, e apesar de ser uma carga menor que varia bastante, essa semana ficou muito bem comportada, né? Sem maiores imprevistos. A previsão seguiu o comportamento aí do valor verificado, ficou muito bem ajustado também. No PDP nós tivemos 1,38% de desvio médio, pré-carga D100 2,34%. PDP com 93% dos desvios abaixo de 3% e o pré-carga D100 73%. E por fim, subsistema o SIM, né, que segue muito o comportamento aí do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é grande parte do SIM. Como nós não tivemos grandes imprevistos no subsistema Sudeste Centro-Oeste, o SIM vem bem ajustado também. Ao longo da semana nós tivemos 0,8% de desvio médio no PDP, pré-carga D100 com 1,35%, o PDP com 98% dos desvios abaixo de 3% e o pré-carga D100 com 94%. Bem, é isso que eu tinha para mostrar. Obrigado a todos, estou à disposição. Muito obrigado, Ciro. Boa tarde. Obrigado, Danilo. Boa tarde. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Próxima apresentação é a previsão de carga para o PMO, a revisão semanal. Aí eu convido aí o Douglas para fazer essa apresentação para a gente, por favor, Douglas. Obrigado, Ciro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Acredito que já esteja na minha tela. Já está na tela. Perfeito. Então vamos lá. Retomando a reunião semanal, falando agora a respeito da carga no âmbito semanal, como o Ciro já destacou. Inicialmente, nós temos os nossos destaques meteorológicos, começando pelos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Essa semana nós tivemos como destaque a ocorrência de precipitação
acima do previsto em Curitiba, e também a passagem do ciclone extratropical, que o Danilo já destacou na sua apresentação, que provocou uma redução de carga e até mesmo impacto no fornecimento de energia em parte da região sul. Na próxima semana, nossa expectativa é de ocorrência de temperaturas semelhantes às observadas na semana atual, com exceção aí de Porto Alegre e Florianópolis, que deve ocorrer uma suave redução das temperaturas. Além disso, existe também uma expectativa de ocorrência de precipitação em parte do período, em algumas capitais desse subsistema, destacando as 3 capitais do subsistema sul e no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nos subsistemas Nordeste e Norte, eles seguem em condição de estabilidade muito semelhante ao que vem ocorrendo nessa semana e nas últimas semanas. O único destaque que temos ocorre para a capital de Fortaleza, onde há expectativa de redução dos totais de precipitação na próxima semana, porém sem impacto nas temperaturas médias. Elas seguem estáveis em relação a essa semana. Agora sim, passando para o acompanhamento e para as previsões de carga para as próximas semanas, começando aqui com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Essa semana, né, nós observamos um aumento da carga quando comparado à última semana operativa. Como a Beatriz já destacou na sua apresentação, essa semana aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo também foi marcado pela ocorrência de temperaturas elevadas, né, em função dessa pré-frontal do avanço da frente fria. Essa semana nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 39.521 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de 2,1% em relação à nossa projeção. Para a próxima semana, dado o cenário de estabilidade que destacamos no último slide, nós fizemos um pequeno ajuste aí de 0,5% para a terceira semana operativa, consolidando um valor de 39.536 megawatt médio, e mantivemos os valores semelhantes ao da última revisão semanal para a quarta e quinta semana. Dessa forma, nós temos um novo valor para o mês de julho, de 39.136 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de menos de 2,2% em relação ao previsto inicialmente para o mês. Passando para o subsistema sul, essa semana, né, com a ocorrência de maiores totais de precipitação e também do ciclone extratropical que provocou uma redução de carga aí ontem, hoje também veio com uma carga mais baixa lá na região, nós temos expectativa de fechamento numa carga dessa semana de 11.659 megawatt médio no subsistema sul, que nos sinaliza um desvio em relação à nossa previsão de menos 4,8%. Para a próxima semana, em questão de temperatura, também esperamos um cenário de estabilidade, enquanto Porto Alegre e Florianópolis, uma suave redução das temperaturas médias na próxima semana. Lembrando também o destaque para a ocorrência de precipitação em alguns dias da próxima semana operativa. E com isso nós fizemos um ajuste na previsão, consolidando o valor de 11.766 megawatt médio, que nos sinaliza um decréscimo de menos 4% em relação ao último valor previsto para a terceira semana operativa. Para as demais semanas, nós fizemos um ajuste de menos 1,2%, consolidando os valores de 12.169 e 12.238 megawatt médio. Dessa forma, com as 2 semanas, com a primeira semana verificada, né, a segunda semana estimada, e as novas projeções para a terceira, quarta e quinta semana, nós temos um valor de julho revisto de 11.905 megawatt médio, com um desvio de menos 2,6% em relação ao valor que nós previmos inicialmente para o mês de julho. Passando para o subsistema Nordeste, essa semana a carga estimada para a semana ficou muito em linha com o que nós havíamos previsto, um desvio de apenas menos 0,4%, dada a nossa expectativa de fechamento de 11.584 megawatt médio. Para a próxima semana, né, dado o cenário de estabilidade das condições meteorológicas, o único destaque sendo ali para Fortaleza com as reduções dos totais de precipitação, nós fizemos um pequeno ajuste somente, de menos 0,4%, consolidando o valor de 11.667 megawatt médio, e nas demais semanas não fizemos nenhum tipo de ajuste. Dessa forma, nós temos um novo valor para o mês de 11.621, que nos sinaliza um desvio de apenas menos 0,8% em relação ao previsto inicialmente. E chegando no subsistema norte, que é o último subsistema antes do SIM, essa semana nós também tivemos uma carga em linha com nossas projeções, um desvio de apenas de menos 1,4%, dada a nossa expectativa
de fechamento de 7.161 megawatt médio. O destaque dessa semana foram as reduções em alguns dias da carga de alguns consumidores livres, essas reduções não programadas na última revisão semanal. Para a próxima semana, fizemos um ajuste de menos 1,4%, todas as semanas, dando uma continuidade ao comportamento da carga observado ao longo dessas 2 últimas semanas. E com isso, nós temos um novo valor para o mês de julho de 7.193 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de menos 1,2% em relação à nossa previsão. E finalizando com sim, que é a totalização de todos os subsistemas, essa semana, né, nós tivemos um desvio em sentidos opostos em cada um dos subsistemas, e com isso, no sim, a carga ficou muito em linha com o que nós havíamos previsto, com um desvio de apenas 0,1%, dada a expectativa de fechamento de 69.925 megawatt médio. Para a terceira semana, dados os ajustes que realizamos em cada um dos subsistemas, aqui no SIM refletiu numa redução na previsão para a terceira semana de 0,6%, dado o novo valor de 70.164 megawatt médio. Para as demais semanas, o ajuste foi de menos 0,4%, e com isso chegamos a um novo valor para o mês de julho no SIM de 69.854 megawatt médio, sendo esse aquele valor sinalizando um desvio de menos 1,9% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Com isso, aqui nós terminamos nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos e retorno a palavra para você, Ciro. Obrigado. Obrigado, Douglas. Ótima apresentação também. E agora, dando prosseguimento na reunião, a gente vai ter a apresentação com os resultados dessa revisão semanal do PMO e as intervenções energéticas relevantes, que vai ser apresentado pelo Gabriel. Gabriel, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Ciro. Boa tarde a todos. Só um momento que eu vou... Então, vou apresentar os resultados, né, da rodada dessa revisão do PMO. O custo marginal de operação continua em zero em todos os patamares e todos os subsistemas e não houve nenhum atingimento dos limites de intercâmbio entre os subsistemas. A geração térmica esperada para a semana é somente a inflexibilidade declarada dos agentes, num total de aproximadamente 5 GB médios de geração durante a semana, sendo metade no Sudeste. Em relação às usinas AGNL, para a semana de 16 de setembro a 22 de setembro, também o benefício marginal dessas usinas foi zero, então não há previsão de despacho para elas nessa semana, nem para nenhuma das 3 usinas AGNL. Aqui a energia armazenada por subsistema para essa revisão, em comparação para a energia armazenada esperada nas revisões anteriores, no Sudeste houve um pequeno aumento da expectativa da energia armazenada, que deve iniciar a semana no sábado com 85,4%, chegar ao final deste mês com 84%, e para o final do mês que vem, há uma faixa entre 84% e 75,8%, sendo o valor esperado 80,3%. Um pouco acima do que era previsto na semana passada. No Sul, a gente vê uma diferença bem mais significativa, em função dessa alteração nas zenas para esse subsistema, né? O início da semana com 89,8% de armazenamento, chegando ao final do mês com 95%, e para o segundo mês um máximo de 98,4%, então um valor esperado muito próximo, 97,3%, e alguns casos que pode haver um armazenamento mais baixo, sendo o mínimo 79,7%. O Nordeste está bem semelhante às outras revisões,
iniciando com 81,9%, terminando o mês com 78,8%, e para o segundo mês, entre 73% e 74,8% de armazenamento. O subsistema norte, a tendência de estabilidade, iniciando o mês a 94,1% de armazenamento, até o final com 94%, iniciando essa semana, né? Chegando ao final do mês com 94,4%. Para o segundo mês, entre 91,3% e 90,3% de armazenamento. Em relação às ofertas de importação de energia, essa semana, diferente do que vinha acontecendo nas semanas anteriores, teve a oferta da BTG Pactual de importação de energia do Uruguai em 5 blocos de 100 megawatt cada, com valores por megawatt-hora entre R$ 490,84 até o máximo de R$ 1.691,40. Em relação ao PMO, eles fizeram resultados, agora eu vou apresentar as intervenções energéticas relevantes. As intervenções energéticas relevantes são as que atendem aos critérios de alterar uma intervenção numa unidade geradora que altere os limites sistêmicos ou numa unidade geradora de grande porte. Então, para o Sudeste e Centro-Oeste, teremos no dia 15 intervenção nas UG1 e 2 de Água Vermelha, uma manutenção na UG10 de Itaipu, no período de 17 a 28 de julho. Também em Ilha Solteira, na UG18, também a partir do dia 17 até o dia 24 de julho. Já no Subsistema Sul, em Salto Santiago, a UG1 será desligada nos dias 15 e 16 de julho. Em Salto Osório, a parada nas UG4, 5 e 6 para o dia 16. E também em Salto Osório, a modernização da UG vai ser um período mais longo, do dia 17 de julho a 21 de novembro na UG4. Para a usina de Tucuruí, no Subsistema Norte, uma manutenção na UG16 de 17 a 21 de julho, e também na UTE Mauá 3, no dia 15, a unidade geradora 2. No Nordeste, o destaque é na usina de Sobradinho, que toda a usina será desligada por alguns minutos para o transporte do rotor da UG1, que está sendo trocado. Então, no dia 15, haverá um momento de desligamento total da usina. Isso é o que eu tinha para apresentar e devolvo a palavra para o Ciro. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Com isso, a gente encerra o segundo bloco de apresentações, né? A gente vai para um intervalo, retornamos em 5 minutos e com as perguntas, caso cheguem aí no nosso chat. Muito obrigado. Voltamos então aqui, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos agora para o nosso terceiro bloco das apresentações, começando com os limites elétricos e as principais intervenções elétricas com o Eduardo. Eduardo, por favor. Obrigado, Ciro. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então eu vou comentar sobre os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando aqui pela área Norte-Nordeste, nós temos o desligamento da linha de 500 kV Xingu-Serra Pelada, circuito 2, que já está em execução desde as 15 horas e 22 minutos do dia 11 até às 17 horas do dia 11 do 8, sexta-feira, e o motivo é sanar a evolução de gases anormais no reator 7 da linha. E para que o sistema suporte a perda dupla da Tucuruí-Xingu, circuito 1 e 2, é necessário limitar o FNS em 2.900 MW e o FNES em 6.800 MW. A linha de 500 kV Sobradinho São João do Piauí, circuito 05C5, no período das 0 a 7 dos dias 15, 16 e 17 do 7. O motivo é a substituição de chaves seccionadores em São João do Piauí. E para que o sistema suporte contingências simples e duplas na interligação Norte-Nordeste, é necessário limitar o FNEM, que é o fluxo Nordeste-Norte,
em 3.800 megawatts e o FNES em 6.800 megawatts. Barra B1 de 500 kV de São João do Piauí, que vai ser feito das 0 às 7 dos dias 15, 16 e 17 do 7. O motivo é conexão dos pulos de ligação da barra B1 no terminal de São João do Piauí, e para que o sistema suporte contingências múltiplas no setor de 500 kV de São João do Piauí, é necessário limitar o FNES em 6.500 megawatts. O banco de capacitor série da linha de 500 kV Serra da Mesa Gurupi, circuito 1, no terminal de Serra da Mesa, que vai ser feito no período das 6 às 16h30 dos dias 15 e 16, para verificar e sanar a normalidade na proteção 1 do banco de capacitor série, e para que a interligação norte-sudeste suporte a perda do bipolo de Xingu ou do Madeira, ou perda dupla da Tucuri-Xingu circuito 1 e 2, é necessário limitar o FNS em 3.000 megawatts e o FNES em 7.000 megawatts. A linha de 500 kV Gurupi Serra da Mesa, circuito 1, que vai ser feito das 7h30 às 14h30 do dia 16, e o motivo é manutenção preventiva nas seccionadoras 9891S e 9893S de Serra da Mesa, e para que a interligação norte-sudeste suporte perda do bipolo de Xingu ou do Madeira, ou perda dupla da Tucuri-Xingu 1 e 2, é necessário limitar o FNS em 2.800 megawatts e o FNES em 6.300 megawatts. Agora, passando para a área do Complexo do Madeira, nós temos o desligamento do bipolo 2, que já vem sendo feito das 8 horas do dia 20 do 6 até as 22 horas do dia 20 do 8, e o motivo é princípio de incêndio na sala de válvulas do Polo 4, na subestação coletora Porto Velho, e adequação definitiva das fiações dos cilindros das bobinas de todos os transformadores conversores do Polo 3. E para que o sistema suporte contingências, é necessário limitar o bipolo 1 do Madeira em 3.150 megawatts, o FNS em 3.700 megawatts, o FNES em 6.300 megawatts e o somatório em 9.800 megawatts. Para fechar com a área Minas Gerais, nós temos o desligamento da barragem de 500 kV PSA Itabira 5, que vai ser feito das 0 às 3h30 do dia 21, e o motivo é a configuração e teste de bloqueio da função 5062BF do disjuntor 9042 na proteção da barra A. E para que o sistema suporte contingências seguida de falha de disjuntor no setor de 500 kV de Itabira 5, é necessário limitar o FNES em 6.400 megawatts e o R seco, que é o recebimento pela região Sudeste e Centro-Oeste, em 10.500 megawatts. Um serviço semelhante para a barra B, agora das 13h30 às 7 horas do dia 21, e para configuração e teste de bloqueio da função 5062BF do disjuntor 9062 na proteção da barra B, e para que o sistema suporte contingência seguida de falha de disjuntor no setor de 500 kV de Itabira 5, é necessário limitar o FNES em 6.400 e o R seco em 10.500 megawatts. Era isso que eu tinha para apresentar, eu agradeço a atenção e retorno para você, Ciro. Obrigado, Eduardo. Vou dando seguimento, né? Então, nas apresentações aqui, a próxima é sobre a política operativa dessa semana. Vai ser comigo mesmo. Só estamos atualizando aqui um último gráfico. Peço a compreensão de todos. Só um minutinho.
Vamos lá, então, pessoal. Aqui nessa primeira apresentação, né, a gente traz os resultados comparativos aqui do DCEM com o DECOMP, para os 4 subsistemas aqui nesse slide, né? Então, a gente nota aí que tanto no subsistema Sul, Nordeste e Norte, praticamente não teve alterações. A gente nota que apenas no final aqui do dia 13, né, que teve uma sensibilização aqui no Sudeste, que acabou refletindo também um pouquinho aqui no Norte, no Nordeste. Essa limitação aqui, ela teve um CMO sutilmente superior, né, ao que ocorreram, devido à inequação para controle do carregamento da transformação de Rio Verde, 230 a 138 kV, conforme a ION-CO do 5MT. Agora aqui nesse gráfico a gente traz a representação aqui do dia 14, né? Distribuído geograficamente o CMO por barra. Esse aqui foi no horário de ponta, às 19 horas. Vale sempre destacar aqui, né, que a gente só tem a representação de 30% do total de barras do SIM. Então, para hoje, nesse horário, a gente nota que teve uma equalização, não teve nenhuma diferença entre todas as barras do SIM. Da mesma forma, aqui a gente traz esse gráfico aqui, o box plot, né, do CMO por barra e por subsistema, aonde não tem nenhum grande destaque aqui, né, para o dia 14, todos os CMOs eles estão juntos, né, não teve nenhuma dispersão e nenhum outlier aqui para ser apresentado. Seguindo, né, agora já com a política operativa, aí, onde a gente apresenta aqui primeiro o subsistema Sudeste-Centro-Oeste, a gente faz a comparação aqui entre os resultados do DCEM e da programação para todos os dias dessa última semana operativa. Então, na geração hidráulica aqui, a gente nota que a diferença entre o programado e o resultado do DCEM, eles foram ajustes aí para compatibilização da política operativa e os ajustes do Unit Commitment hidráulico, né? Já em acordo, né, com a política que a gente vem fazendo de manter o Sudeste aí minimizado dentro das suas possibilidades. Com relação à geração térmica, a gente nota uma pequena elevação aí com relação à programação, ao que tem sido declarado ao DCEM. Essa diferença ela é em função de redeclaração de inflexibilidades e da exportação comercial de térmicas. Para o subsistema Sul, agora a gente tem aqui a comparação, aí já é ao contrário ali, né, do que foi no Sudeste. Aqui para o Sul, a política hidráulica é de usar mais o Sul nesse período, né, já em acordo com tudo que foi apresentado aqui, né, com as próprias chuvas que ocorreram nessa última semana. Então, teve na programação uma elevação aí da geração hidráulica com relação ao resultado do DCEM. Com relação às térmicas, né, as diferenças elas também foram em função das declarações de inflexibilidade e da exportação comercial aí que está sendo feita para a Argentina e para o Uruguai. Subsistema Nordeste, então, para a geração hidráulica, é a compatibilização ali da política operativa da Bacia do São Francisco, né, uma geração em acordo, né, com a política de defluência da bacia. Então, a programada ela acaba sempre sendo um pouco acima do que foi resultado do DCEM. E na geração térmica, de acordo com os demais subsistemas, as diferenças foram as declarações de inflexibilidade e exportação comercial de térmica. Para o subsistema norte, então a gente já nota aí que a hidráulica ela vem mais aderente, digamos assim, com o que vem sendo feito. Os ajustes eles são por conta da política operativa e do Unit Commitment hidráulico. Com relação à geração térmica, as diferenças também foram relacionadas à inflexibilidades e à exportação comercial.
Aqui a gente apresenta, né, esse balanço semanal, né, os motivos de despacho, então, de térmicos aqui. Então, a gente teve um total de 5,8 gigawatts médios. Despacho por inflexibilidade representa 85% dessa geração, e a geração para exportação representa aproximadamente 15% do total dessa semana. Aqui a gente traz o resultado, né, desse intercâmbio internacional aí do dia 8 ao dia 14. A gente pode observar que houve exportação de térmicas aí e EVT, né? Tanto para o Uruguai quanto para a Argentina. O Uruguai foi mais lá no dia 8 de julho e agora no dia 14, utilizando muito mais o excedente hidráulico, né, EVT, e para a Argentina uma composição aí entre térmicas e hidráulicas, chegando a montantes aí em torno de 2.000 aí durante os dias úteis. Agora, já fazendo aqui, né, o balanço da programação semanal, aí, as médias da semana, né, por subsistema. Então, a gente nota aqui que o subsistema Sudeste Centro-Oeste, né, ele tem um perfil importador de energia em todos os períodos, uma modulação de geração hidráulica para o atendimento à ponta de carga e a exploração dos recursos das bacias do Grande e Paranapanema de acordo com a possibilidade de alocação na carga e também do acompanhamento hidráulico que vem sendo feito. Para o subsistema Sul, né, no gráfico inferior, o Sul já, como é esperado para esse período, tem um perfil exportador de energia em todos os patamares, modulando também a sua geração hidráulica para o atendimento da carga, e a exploração das bacias do Iguaçu e do Uruguai aí também com a redução ou melhor aproveitamento, né, da energia hidráulica, visto a alta chuva que ocorreu nessa última semana. Agora aqui a gente apresenta, né, o Nordeste. O subsistema Nordeste ele foi exportador de energia em todos os períodos, principalmente devido a essa predominância da geração eólica, e a utilização dos recursos da bacia do São Francisco foi minimizado, né, respeitando as restrições hidráulicas da bacia. No gráfico inferior, a gente já tem o norte, né, subsistema norte, a elevação gradual da disponibilidade hidráulica, ela fica no período da carga mais elevada, né, então a geração ela é modulada para um atendimento à ponta, e também a exploração desses recursos ela é feita conforme a possibilidade de alocação. Agora aqui a gente traz um balanço semanal aí, né, do Brasil como um todo. Então, o que a gente pode destacar dessa última semana, né? A carga média do SIM foi de 70 gigawatts médios, um aumento de aproximadamente 1,4 gigawatts com relação à semana anterior. A geração total de micro e mini geração distribuída, né, MMGD no SIM, foi de aproximadamente 2,9 gigawatts médios, sendo o maior montante aproximadamente 1,6 gigawatts no subsistema Sudeste. A geração eólica foi aproximadamente 11,5 gigawatts médios na região Nordeste, isso sem uma diferença significativa com relação à semana anterior. A exportação dos bipólos do Madeira em torno de 2,4 gigawatts médios e os bipólos do Xingu em torno de 1,63 gigawatts médios. O subsistema Sul com perfil exportador, né, um perfil de F-Sul agora no momento, com um montante aproximado de 684 megawatts médios. E aí, sobre a exportação comercial, né, o que a gente tem aqui foi 75 megawatts médios para o Uruguai e em torno de 1.673 megawatts médios para a Argentina. Nesse período, a geração de Itaipu foi em torno de 6,41 gigawatts médios, uma redução de aproximadamente 300 megawatts em relação à semana anterior.
Por fim, né, a gente traz aqui uma apresentação do que a gente prevê para a próxima semana operativa, aí do dia 15 de julho até o dia 21. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a geração hidráulica ela vai visar preservar os armazenamentos de cabeceira do Paranaíba, exploração dos recursos das bacias do Grande Paranapanema e a foz do Rio Paranaíba, conforme a possibilidade de alocação na carga, né, e o acompanhamento hidráulico. Exploração da disponibilidade das usinas do Rio Madeira, respeitando os limites de transmissão e a possibilidade de alocação. E a geração das usinas do Rio Tocantins para atendimento às restrições hidráulicas e ambientais, agora que é o período de praias lá da região. Para o subsistema sul, a gente traz uma geração hidráulica do Iguaçu e do Uruguai, ela vai ser utilizada principalmente para o fechamento de carga, né, do SIM e o controle e coordenação das cascatas conforme forem se comportando as vazões, né, visto que ambas, né, tanto o Iguaçu quanto o Uruguai, vêm de um período de cheia, então isso vai ser feito o acompanhamento diariamente aí pela programação. Vale destacar aqui para o Sul também, que até por todas as informações já descritas anteriormente, né, como a previsão de eólica para a próxima semana e a previsão de carga, com essas informações junto à operação aqui da cascata e das bacias do Iguaçu e do Uruguai, que é esperado a ocorrência de EVT em todos os patamares da próxima semana. Então, fica disponível essa energia aí para exportação comercial, aí, tanto para a Argentina quanto para o Uruguai. Com relação ao Nordeste, aqui a utilização do recurso da Bacia de São Francisco fica minimizado, e com relação ao Norte, como é esperado, é uma diminuição gradual da disponibilidade energética, e aí a geração sendo dimensionada para atendimento ao ponta de carga. Com isso, a gente encerra aqui a nossa apresentação sobre a política operativa. Vamos para mais um intervalo aí de 5 minutos e retornamos aí ao final. Caso tenha mais alguma pergunta, a gente vai responder agora nesse último bloco. Vamos lá, voltamos aqui então, pessoal, para esse nosso último bloco, onde a gente vai estar respondendo as perguntas que chegaram via chat. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é do Eduardo Fonseca, da CGN Brasil. Ele nos pergunta, e boa tarde, primeiramente, Eduardo. Então, prezados, gostaria de saber qual a limitação ou restrição que fez com que o CMO saísse do zero no dia 13 de julho. Então, conforme apresentado até nessa última apresentação, o Eduardo, a limitação foi aquela IO, né, a limitação da transformação de Rio Verde, 230 a 138 kV, conforme a IO-ON-CO 5MT. Tá? Então, muito obrigado pela pergunta e estamos sempre à disposição. E a outra pergunta veio da Thaís Souza, da ENGIE. Ela nos pergunta, boa tarde, a oferta do BTG para a venda de energia para o Uruguai, correto? Aí, Thaís, eu vou te responder então. Na verdade, a oferta que a gente apresenta aqui é a oferta de importação. Então, foi a oferta que o BTG fez aqui para o ANS, caso houvesse necessidade de importação do Brasil de energia do Uruguai. Com relação à exportação, esses valores não são de conhecimento do operador, né? É um acordo bilateral entre o comercializador e as usinas e os países vizinhos. Então, esses valores que a gente apresenta aqui é para importação do Brasil, para não criar nenhuma dúvida. Com isso, não tivemos mais perguntas, uma semana bem tranquila. A gente agradece a todos os participantes aqui da nossa reunião. Seguimos à disposição para dirimir qualquer dúvida, seja pela nossa central de atendimento, direto lá pelo Sintegre, ou pela cada um aqui que fez as apresentações, a gente segue à disposição. Agradecemos a todos, um bom fim de semana e até a próxima semana, na próxima reunião semanal da operação. Muito obrigado.